Bom, vamos lá. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Azevedo Capacita. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, a gente está aqui com um assunto diferente, né? Um assunto novo, levando aí esse bate-papo. O webinar, nosso intuito é um bate-papo semanal, trazendo alguns assuntos pertinentes, assuntos que as pessoas que participam trazem para a gente, solicitam, pedem, e a gente sempre traz um convidado diferente para falar, um especialista na área para falar sobre o tema. Hoje, o tema: como prevenir o adoecimento mental dos colaboradores nas instituições de saúde. A Josi, já agradeço que aceitou gentilmente, a Josi já está aqui, esse é o nosso terceiro webinar que ela participa, né? A gente já está aqui já há 9, 10 meses, toda quarta, e ela já participou algumas vezes, e hoje eu ia trazer esse assunto, a Josileide Bezerra. Ela é enfermeira, palestrante, ela é autora de livros também da área da saúde mental e ciências da saúde. Josi, mais uma vez, obrigado pelo seu aceite. Bom dia. Eu vou pedir para que você se apresente e fale um pouco de você, antes que a Anne vai nos ajudar também hoje para compartilhar os slides, mas primeiro a sua palavra e apresente-se para a gente, para quem não te conhece ainda aqui. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Josi. Tá ótimo, perfeito. Um bom dia a todos. Muito obrigada por esse momento de poder compartilhar, né, conhecimento. Meu nome é Josileide Bezerra, eu sou enfermeira, já fui auxiliar técnica de enfermagem. Então, eu sei aí muito bem como permeia esse ambiente hospitalar, né? E também das hierarquias. Me formei como enfermeira. Tenho buscado me especializar em saúde mental, já tenho um livro publicado que fala sobre a ideação suicida e o suicídio entre os profissionais da área da enfermagem, né, que é um tema bem alarmante no nosso meio, que infelizmente acontece bastante. Faço parte de alguns temas também de saúde mental para livros de ciência de saúde, sempre que me convidam aí para poder escrever, né, algum capítulo, e também tem o primeiro e-book de saúde mental que vai ser lançado pelo Conselho Federal de Enfermagem, a qual eu faço parte. Né? Eu sou uma ali das organizadoras desse e-book de saúde mental, do COFEM, e logo, logo vocês vão ter a disponibilidade aí em todo o país para poder ter acesso a esse conteúdo também. Então, são profissionais da área da enfermagem que estão falando sobre o adoecimento mental da enfermagem. Então, levantar uma bandeira tão importante, né? Que acontecem no nosso meio. O maior quantitativo dentro de um hospital é o profissional da enfermagem. Então, falar sobre isso é importante, é relevante. E hoje a gente vai estar falando, né, sobre o que leva a esse tipo de adoecimento. O que acontece, quais são os parâmetros que podem ser percebidos pela gestão, para que isso não se solidifique dentro das instituições. Né? Você ter profissionais que estão um adoecimento mental é algo muito importante, não é frescura, a gente sabe disso. Saúde mental é algo que todos nós precisamos aí cuidar, né? A gente cuida da cefaleia, a gente cuida de uma perna que quebrou, a gente cuida de uma queimadura que aconteceu, mas e da mente, né? A gente precisa quebrar o estigma de falar sobre a saúde mental e trazer isso para o nosso dia a dia, para a roda de conversa das instituições, das nossas casas, no nosso ambiente social, porque é muito importante. As pessoas, infelizmente, estão adoecidas, estão aí precisando desse cuidado específico, só que não tem quem as ouça ou quem as direciona a buscar esse cuidado. E hoje a gente está aqui para isso. Quero agradecer desde já aos presidentes da Azevedo, doutor Eliseu, e também ao Luiz, né, sobre esse convite, o Lucas, que está sempre aí trazendo essa oportunidade para a gente poder abranger conhecimento. Eu agradeço por fazer parte mais uma vez aqui com vocês. E tudo que vocês precisarem aqui no chat está aberto, eu consigo visualizar. Podem mandando seus questionamentos, suas perguntas, que aí a gente vai em torno desse tema, trazendo a elucidação daquilo que vocês precisam. Muito obrigada. É isso aí, muito bom. A Josi lembrou a todos, eu esqueci de falar, realmente o chat, fiquem à vontade para fazer perguntas, para compartilhar também com a gente algo aí que vocês queiram, acham proveitoso. Esse é o nosso desejo, né? Nossa construção desse webinar,
Foi realmente elaborado pelo Luiz Eduardo Azevedo, da Azevedo Auditores. E a nossa ideia é um bate-papo. Temos sim material, a gente traz um especialista, mas um bate-papo. Então fique à vontade para levantar a mão, abrir o microfone, abrir a câmera e falar com a gente durante o webinar mesmo. As perguntas que vocês fizerem no chat, eu vou estar de olho, a Anne vai estar de olho, a Josi também. Então, fiquem à vontade. Combinado? Anne, compartilha, vamos começar a compartilhar material. E a Vamos Josi lá. segue aí apresentando. Estou por aqui. Só vou Antes, encontrar. Anne, quanto você coloca? Eu vi que algumas pessoas fiquem à vontade para colocar onde vocês estão, tá? Cidade de vocês, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Sobre o QR Code, às vezes, como dependendo de quem está assistindo, a internet não fica elegível, né? Mas a gente vai colocar aí no chat o link para vocês clicarem e no final eu vou deixar bem grandão na tela, um compartilhamento de tela, o QR Code, para vocês entrarem aí no nosso grupo do WhatsApp, onde será disponibilizado o material e também o vídeo da gravação. Vamos lá. Deu certo o compartilhamento? Todo Deu mundo sim. vendo? Perfeito, Perfeito, então. perfeito. Posso iniciar? Por favor, o palco é seu. Fica à vontade. Obrigada. Então, a gente vai falar sobre liderança e gestão de pessoas, como cuidar da saúde mental dos colaboradores, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de como que vocês também podem formar líderes dentro da instituição para que possa ter esse apoio, né, institucional também e do colaborador para o liderado para o colaborador. Então, é nesse sentido. Pode passar. Aqui eu falo um pouco da minha trajetória, né, profissional. Aqui nesse quadro, onde tem essa galera, é o hospital que eu trabalho, aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, da capital. Eu sou enfermeira de uma unidade de queimados que é referência no país, do Hospital Geral de São Mateus. É muito importante a gente também trazer esse tipo de apoio emocional para esses colaboradores, porque chegam casos assim bastante alarmantes de crianças, idosos, né, com queimaduras muito importantes. Então, o psicológico também do profissional precisa ser acolhido nesse momento, né? Porque muitas das vezes a gente se depara com situações que a gente traz aquele questionamento pessoal, porque não tem como a gente dividir, né, o emocional da questão do trabalho, porque a gente é único, né? Não tem como a gente ser uma coisa fora ou dentro. A gente traz as emoções também para o nosso ambiente laboral. Então, aqui também a gente faz esse tipo de acolhimento para as crianças. Vocês estão vendo aí Capitão América, né? Capitão Marvel. A gente leva esses personagens dentro da instituição para as crianças se sentirem acolhidas nesse momento de dor, né? Até os profissionais, a gente brinca que muitas das vezes nós somos mais crianças que as crianças. Ali eu tenho uma ala infantil ao fundo, e eu tenho essa parte da frente que são pacientes adultos. Então, eu tenho 10 leitos adultos e 10 leitos infantis. Então, a rotatória, ali, a rotatividade, na verdade, né, de pacientes, ela é muito grande, porque chega de São Paulo inteiro e até de outros estados para poderem tratar queimaduras aqui com a gente. Então, é muito importante sobre isso. Aqui no outro quadro, sou eu fazendo uma palestra numa instituição, no ETEC, né, para profissionais também, profissionais e alunos, né, da área da saúde, da enfermagem. Nessa última foto, aqui eu estou palestrando para a Rede Coco Bambu, né, creio que todo mundo conhece. Eles fizeram a Semana da Mulher agora recente com as mulheres que participam ali do quadro administrativo, o pessoal da limpeza, da recepção, da cozinha, e foi muito bacana poder falar da saúde da mulher nessa semana, tão importante, né? E também falar da saúde mental da mulher, né? Então, a gente vai fazer aqui um compilado desses assuntos sobre essa situação. Pode passar. Aqui também são algumas fotos que eu trago, né, para elucidar um pouco a minha trajetória de participação em congressos, participação em eventos de saúde, do voluntariado que eu faço também, que é o Voluntário da Saúde, que ele é muito grande, expansivo, a gente está no Brasil todo fazendo aí voluntariado para os hospitais SUS, né? A gente fala muito sobre isso, então trazer esse voluntariado são profissionais especialistas, né? Eu sou líder do GTRH, da Associação Voluntários da Saúde,
E lá a gente abrange vários assuntos, a gente tem várias temáticas, a gente tem vários outros especialistas e outros grupos de trabalho também que podem ajudar o Hospital SUS a trazer a qualificação de acreditação, o turnover dessas instituições, qualidade, programa de liderança. Então, tudo isso é importante para a gente poder trazer aí que permeia o ambiente laboral dentro das instituições. Então, vamos começar? O cenário mundo atual, né? O que traz aí, né? Qual é a visão global referente à situação que a gente tem vivenciado? Pode apertar o segundo slide. Pode deixar nessa tela. A gente fala muito aqui do mundo VUCA e o mundo BUNNY. Creio que alguns de vocês possam já ter ouvido falar sobre isso, né? O mundo VUCA, ele fala do perfil do profissional da década de 80, né? Após a Guerra Fria, que a gente fala. Então, pode botar. Isso. A gente fala aqui de um perfil profissional totalmente diferenciado dessa década nova que a gente tem vivenciado na atualidade. Então, a gente fala de um perfil profissional mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Por quê? As pessoas estavam reconstruindo suas vidas, as empresas estavam se refazendo depois, né, da guerra. Então, era um perfil de trabalhadores que estavam ali tentando construir famílias, tentando, muitas das vezes, trazer um papel importante para a sociedade, para o seu local, para a sua instituição. Então, a gente vê essa percepção de mudança do perfil profissional da década de 80 para 2020, né? Que a gente fala que é uma geração totalmente diferenciada. Isso é muito importante a gente ver por conta das nossas contratações. A gente vê um perfil diferenciado quando a gente vai conversar, né, com uma pessoa mais experiente, de anos de casa, dentro de um local de trabalho, com o perfil novo que está chegando, né? Eles querem tudo muito rápido, muito para agora, eles são muito imediatistas, coisas que antigamente a gente pensava, planejava para fazer algo, a gente tinha continuidade de projeto, hoje não. Aquele projeto eles acham que não está dando certo, já é descartado, já pensa um novo, já traz uma nova novidade, não tem uma constância, né? A gente vê que a constância é totalmente diferenciada. Então, a gente vê hoje, pós-pandemia, né, um tipo de perfil profissional mais frágil, ansioso, que quer tudo para agora, não linear, incompreensível, porque tudo precisa de processo, tudo a gente passa por processo. E a geração atual, pós-pandêmica, elas querem muito para o agora, para esse exato momento. Elas não têm um planejamento, né? Elas não fazem assim um planejamento que destaca ali a continuidade. Elas querem o resultado fazer hoje para ter o resultado amanhã. Então, a gente vê muito isso nas contratações dentro do RH, a postura do profissional dentro das instituições, né? Do imediatismo. Muitas das vezes, quando a gente fala de saúde, a gente não pode lidar com o imediatismo, porque você precisa de processos. Esses processos são de médio a longo prazo, muitas das vezes. Então, precisa ter essa dinâmica, né? O mundo VUCA evoluiu para o mundo BUNNY. Infelizmente, ou felizmente, em alguns aspectos, é bom, por conta da agilidade do processo, porém, da postura profissional, você vê essa diferenciação da continuidade. Né? A continuidade, ela precisa existir, né? Você precisa ter processo de crescimento. A gente primeiro vai arar a terra, vai aguar essa terra, colocar a semente, cuidar todos os dias para poder germinar, para poder dar frutos e ali ter essa produção. Hoje não, as pessoas já querem a semente com fruto, né? E fazer do fruto um descarte. Então a gente precisa começar a catequizar de uma forma um pouco mais incisiva esse tipo de postura, né? O que a gente quer realmente, né? O que traz esse novo milênio para a gente, principalmente se tratando de saúde. Hoje estamos, amanhã não. Então a gente precisa construir esse processo. Então, quando a gente fala sobre essa situação, a gente fala que o mundo BUNNY, né, é a forma que cada um deles caracteriza o mundo contemporâneo. Então, a gente traz essa novidade. O VUCA, ele enfatiza a volatilidade e a incerteza. A gente vê aí que antigamente se construíam muitos impérios, mas com a incerteza dessa continuidade.
E hoje não, tudo que se constrói para o agora e amanhã é outra situação. Então, a gente precisa entender também qual mundo e qual cenário atual o mundo também se encontra nesse sentido. Alguém tem alguma dúvida? Quer pontuar algo sobre? Então, por enquanto, todo mundo quietinho, só te ouvindo, Então, tá Josi. bom. Então, vamos continuar. Vamos guardando aí as Vamos lá. perguntas para depois, quando vocês precisarem, a gente pode retornar nesse sentido, tá bom? O mundo do trabalho e a saúde. Quando a gente fala sobre o mundo do trabalho, né, na saúde, a gente fala sobre a precarização das relações de trabalho, né, que tem sido impactante na forma emocional, nas metas que são colocadas, né? Muitas das vezes, a gente precisa verificar também a forma mental desses trabalhadores de lidar com eventos adversos, né, que infelizmente acontecem, principalmente na enfermagem, na área da saúde como um todo, né, a gente fala muito sobre os riscos que a gente tem, né, como profissional, na verdade, e também, na maioria das vezes, como também fazedores daquilo que a gente está se propondo a fazer para trazer uma qualidade de vida para aquele ambiente. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre vários tipos de demandas, né? As demandas psicológicas no trabalho, né? De natureza psicossocial, que ela é importante, trazendo também, por meio de instrumentos, a sua qualificação dentro da instituição, o que a sua instituição provê nesse sentido. Então, isso também é muito importante para a gente trazer, né, como um todo, e também trazendo aí a elucidação do que esse ambiente de trabalho tem me sinalizado. Vamos supor, eu tenho ali na minha UTI 10 pacientes e eu tenho 8 funcionários. Né? Aí, esse meu funcionário, um dos meus funcionários não está bem psicologicamente. Qual é o meu posicionamento como liderança nesse sentido? O acolhimento. Mas qual é o tipo também de acolhimento que eu proporciono e que a instituição proporciona para esse colaborador? Então, tudo isso precisa ser pensado. Né? Quando a gente fala de precarização, a gente também precisa olhar no todo. O que eu tenho de assistência para esse meu funcionário? O que eu trago de assistência numa necessidade, numa intercorrência? Né? Muitas das vezes a gente recebe, né, denúncias referente de pacientes para profissional, de profissional para pacientes, de diversas formas, tá? Em inúmeras situações. Eu preciso ter uma liderança que executa a parte da escutativa, que é importante de saber os dois lados da situação, e ali me posicionar para ter ferramentas importantes para acolher esse tipo de denúncia ou esse tipo de apontamento. Porque tudo isso é muito importante. Desde que eu também tenha ali a participação, né, da gestão, do acolhimento, que precisa ser feito e o direcionamento daquilo que está sendo pontuado também é super importante. Então, são demandas psicológicas. A gente está falando aqui tanto do líder quanto do liderado. Então, ambos sofrem nesse tipo de questão. E isso é muito importante para a gente também se posicionar nesse sentido. Ok? Próximo. Quando a gente fala aqui do mundo do trabalho e da saúde, a gente fala das condições de trabalho, né? A gestão pode acarretar um desequilíbrio? Sim. Alta hierarquia, né? Muitas das vezes ela tem que ser rígida e ela tem baixa autonomia, né? Não é só porque eu tenho um cargo de liderança que eu posso tudo, que eu denoto tudo, né? Nem sempre é assim. Às vezes você está ali no cargo, mas você não tem autonomia para fazer mudanças importantes que você vê que necessita fazer. Então, isso precisa ser orientado para o colaborador também, porque ele gera aquela expectativa. Né? A gente tem aquela expectativa no nosso líder de que ele pode resolver tudo, que se ele quiser, ele tem o poder de caneta. E muitas das vezes ele não tem. Só que, pelo cargo que ele exerce, o colaborador acha que ele tudo pode, né, que não se me deu dali naquela questão. Então, isso é muito importante. A gente fala também sobre o ambiente insalubre e o desgaste físico e mental. Quem sofre com esse desgaste físico e mental? Todos nós. Porque o líder lá em cima ele é cobrado e ele cobra o gestor, que cobra a supervisão, que vai cobrar o assistencial, que vai cobrar o colaborador, que vai cobrar. Então, olha a cadeia que a gente passa. Isso é muito importante. Então, esse desgaste físico e mental vem dos atendimentos.
né? Quando a gente fala em atendimento também ao público, vem dessa situação, porque muitas das vezes a população vem para o ambiente de trabalho ali para ser atendido e ele não entende que tem uma fila, que tem uma escala que precisa seguir para ser chamado, que tem a fitinha verde, a fitinha amarela, a vermelha. Ele não entende nesse sentido, sabe? Então, é bem basicamente. Ô, Josi, tem aproveitando, eu Pode sei que falar. você vai continuar aí, mas só para não deixar passar, a Kézia, ela está perguntando, ela fez uma pergunta aqui falando sobre a ouvidoria, se a ouvidoria interna pode fazer esse papel. Eu acho que era do slide anterior ali. Querem voltar no outro slide? Aí você repete a pergunta para mim? Veja, Anne, por favor. Aqui Eu acho na precarização? Qual que é a pergunta, Lucas? se a ouvidoria interna pode fazer esse papel. Sim, a ouvidoria interna é super importante. Por quê? Tanto o profissional quanto o paciente pode fazer um relato na ouvidoria referente ao atendimento, referente à questão que está ali acontecendo. O que precisa ser feito? Muitas das vezes, o profissional ele não relata por medo da exposição, tanto da exposição dele como profissional, como no ambiente de trabalho, de achar, os outros colegas acharem que aquela situação está favorecendo X, Y, Z. E não é assim. A gente precisa pontuar. E aí vem a caracterização da denúncia, né? No caso ali daquele apontamento. O que aconteceu? Por isso que eu preciso ter também uma liderança que tenha equilíbrio emocional, porque muitas das vezes você vai lidar com situações de personalidade, né? Então eu preciso também ter esse viés de conhecimento para poder saber distinguir quais são os posicionamentos corretos, né? O que permeia aquela situação. Então eu preciso também é como se eu me afastasse do problema para ver ele de um outro ângulo. Então trazer esse tipo de situação. Quando a gente fala da ouvidoria interna, a gente fala nesse sentido. Quando o profissional ou algum familiar de algum paciente vai fazer essa ouvidoria, ele tem que colocar quais dados. Esses dados, eles vão ser utilizados de qual forma, né? Ele vai colocar na exposição quem está trazendo aquela denúncia ou quem está recebendo essa denúncia, como que vai ser feito. Então, tudo isso também é parâmetro importante. Consegui te responder, me sinaliza aí no chat se deu para entender aqui. Depois a Kézia, se você quiser falar com a gente aqui, ela falou que Ótimo, Sérgio, sim. obrigada. Então, vamos voltar aqui. Quando a gente fala também da alta carga de trabalho, a gente fala dos plantões, né? Muitas das vezes, plantões, a gente precisa ali dobrar, fazer hora extra, muitas das vezes você está ali fazendo 12 horas e aí o colega não vem, você tem que ficar e dobrar para 24. Qual é o suprimento que eu tenho como instituição, quando esse meu profissional ele está fazendo, além da sua continuidade laboral, mas ele também está ajudando a instituição. O que a instituição fornece? Né? E aí, sabe o que entra nesse sentido? Eu creio que alguns já devem ter ouvido falar, o salário emocional. Né? Quando eu sei que esse meu profissional ele está sempre ali cobrindo o plantão, ele está sempre ajudando numa carga de demanda intensa de trabalho, né? Ele sempre dobra, ele sempre, quando eu ligo, ele vem para fazer plantão extra para mim. Qual é o salário emocional que eu tenho colocado para esse profissional nesse sentido? Então, o que é salário emocional? É um local de descanso digno, é promover uma boa alimentação para esse profissional, um lugar a qual ele possa se sentir confortável em chegar na chefia e pontuar situações e não trazer um desequilíbrio tanto emocional para ele e nem um apontamento negativo na sua questão profissional, ele ter essa segurança psicológica. Isso é super importante. O salário emocional, muitas das vezes, o profissional ele busca muito mais a estabilidade do salário emocional dentro da instituição do que muitas das vezes o valor recebido que cai ali para ele no final do mês. Aí você fala, não, isso é loucura. E é verdade, sabe por quê? Como que eu posso crescer num ambiente que me adoece? Não é verdade? Então, o salário emocional vem disso. Você proporciona um café da manhã para os seus funcionários, né? A equipe ali, você busca ter aquela unidade de equipe para que eles possam confiar em si, né? Para que o trabalho flua, porque o resultado final, a gente sempre fala, é a qualidade de vida do paciente. E se eu não tenho um ambiente
que eu trago ali conforto para quem está atendendo, eu não vou ter esse resultado. E aí são essas mínimas coisas que o salário emocional traz. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa trazer para as instituições, essas orientações. Né? O salário emocional ele fala sobre isso, sobre esse tipo de demanda. Então, eu quebro aqui, quando a gente fala das demandas emocionais, a ansiedade, o sofrimento, a fadiga psicológica, né? Isso tudo traz durante os atendimentos de saúde, seja ele em âmbito qual for. Ah, mas eu sou enfermeira, mas eu estou mais administrativa também. Ah, eu estou enfermeira assistencial, eu sei que a carga horária é de 6 por 1, 12 por 36. Muitas das vezes esse profissional não trabalha somente numa instituição, ele trabalha em outra, ele está em outros tipos de trabalhos laborais, né? Então, é cuidar da centralidade do eu pessoa, do seu profissional. Então, tudo isso traz essa troca, né, dentro da instituição. É o olhar humano. A gente fala tanto de humanização, mas quando a gente vai colocar a humanização em prática dentro do nosso ambiente de trabalho para o colaborador, para o líder e o liderado, a gente começa a colocar vários empecilhos aí que denotam esse baixo apoio social, por exemplo, né? E traz essa questão da minha necessidade, né? A gente olhar a necessidade de cada um. Isso é muito importante. Então, é nesse sentido, a gente ter esse olhar, né? Enfatizar esse olhar para ter esse tipo de acolhimento. Quando eu tenho esse tipo de acolhimento, eu coloco ali em xeque várias situações que eu faço como se fosse uma barreira de proteção, porque eu vou ter menos erros, menos eventos adversos dentro da instituição, o meu turnover ele vai melhorar, a minha situação ali com a minha equipe, de muitas das vezes ser muito faltante, entregar muito atestado, eu vou diminuir drasticamente, porque eu estou promovendo saúde para os meus colaboradores. E muitas das vezes, quando a gente fala isso, a gente não fala em elevar a questão financeira da instituição, porque isso é gratuito. Você promover um café entre eles, você promover uma roda de conversa, você levar uma palestra dessa na sua instituição, isso é promover, isso é trazer para eles a memória daquilo que eles se colocaram e se propuseram a fazer, que é o atendimento. Então, dentro desse atendimento, dentro dessa questão de crescimento profissional, que a gente traz também esse tipo de situação. Alguém mais quer fazer algum apontamento? Podemos continuar. Acho que pode continuar a Kathleen, que fala, só que fez um comentário que ela criou na empresa, ela criou lá onde ela, no trabalho dela um QR Code juntamente com um ILO, um comitê, porque é juntamente com um comitê, não sei se eu entendi aqui, mas porque ela percebe que muitas vezes ela vê que a pessoa tem receio de se expor, tá? Mesmo Sim. assim, ela tem receio, então ela criou lá um QR Code, provavelmente ali em algum lugar ali dentro da instituição, para que a pessoa ali com o QR Code, lendo, né, possa compartilhar. Isso é muito bom. Essa questão da exposição é o que inibe muitas das vezes as denúncias chegarem, os apontamentos chegarem, os feedbacks positivos e negativos, eles precisam ser avaliados, eles precisam ser acolhidos. Por quê? Porque é através disso que eu vou trazer transformações e um renovo na minha instituição e dentro do ambiente laboral, né? Então, é nesse sentido. Quando muitas das vezes a gente assim, mas se eu me colocar para denunciar tal situação, eu posso ser mandado embora. O medo do colaborador de ser exposto, de ser mandado embora porque está denunciando, porque está falando algo, é muito grande. A gente precisa tirar esse medo do nosso meio, né? Porque isso precisa ser pontuado, claro, de forma respeitosa, de nenhuma maneira diminuindo o caráter da pessoa ou a situação, né? A vítima não pode se sentir intimidada, ela é a vítima, né? Então ela precisa ter esse canal aberto, né? E esse apoio. Então quem apoia? Aí a gente fala, quem é que cuida de quem cuida? Né? Então é nesse sentido. Muitas das vezes o profissional ele só quer ser ouvido e a escutativa vem através desse tipo de posicionamento institucional. Isso é muito importante também enfatizar, porque muitas das vezes a gente precisa ter ali conhecimento dessa gestão, do que está sendo feito, do que está sendo promovido. Então, trazer esse tipo de canal é um ponto bem afetivo da instituição e a não exposição também do denunciante ou da situação que está ocorrendo na instituição. Vamos lá.
Quando a gente fala de fatores psicossociais relacionados ao trabalho, a gente fala muito sobre as interações entre o ambiente de trabalho, né, o conteúdo, as organizações de trabalho, a capacidade de trabalho, as necessidades futuras, considerações, extra-emprego, como eu disse. Às vezes, o profissional ele trabalha em 3 empregos, né? Então, ele está aqui de manhã, à tarde ele tem outro, à noite ele está fazendo como quer, ou ele tem um negócio próprio, ele tem que correr atrás. Então, o que eu preciso promover nessa experiência, né? Então, trazer essa percepção, influenciar essas experiências, fazer esse tipo de troca, né? Representam as percepções e experiências dos trabalhadores, sendo que algumas dessas se relacionam com as condições de ambiente do trabalho, enquanto outras se referem às influências sociais e econômicas extra-laboral, mas que repercutem dentro dele. Então, tudo que o profissional faz acarreta, sim, o que ele faz dentro ou fora da instituição, acarreta, sim, naquilo que ele está fazendo dentro do seu exercício laboral. Então, a gente precisa olhar como um todo, saber como que ele está, né? Quando a gente fala em querer saber da vida do outro, é querer saber o que poder realmente ajudar. E não saber assim, por saber, mas o que eu posso promover ali para a qualidade de vida daquele colaborador e naquele ambiente ao qual ele pertence. Vamos falar um pouco sobre saúde mental, né? No novo imperativo gerencial, que isso é muito importante também, né? Estima-se que 15% dos adultos em idade produtiva têm algum problema de saúde mental, isso é muito sério. Globalmente, 280 milhões de pessoas vivem com depressão, infelizmente. A depressão ela é a doença dos séculos. Todos nós, eu posso falar sem erro, temos depressão. Em algum momento, você já sentiu esse tipo de sensação depressiva em alguma questão, seja na sua questão pessoal, no seu relacionamento, familiar, no seu relacionamento conjugal, nas suas amizades, em algum momento, essa depressão ela foi ali pontuada, só que silenciada. Por quê? A vergonha da exposição de se colocar como uma pessoa depressiva hoje, ela é vergonhosa para muitas pessoas. E é isso que a gente vem tirar esse estigma. A gente não pode pensar dessa maneira. Nós precisamos combater a depressão, né? A gente precisa falar. Tudo aquilo que a gente guarda, o corpo padece. Tudo aquilo que a gente não fala, a gente adoece no nosso corpo. E a mente é uma dessas questões, né? Pessoas que guardam muito sentimento, que não falam, que guardam muita mágoa no corpo, né? Que não conseguem ali se abrir para poder conversar, para poder colocar algo que não foi bom. Por isso que a gente precisa ter esse tipo de segurança dentro do trabalho. Porque eu preciso falar, olha, não estou contente com o setor que eu estou me sentindo perseguida, está acontecendo X situação, eu preciso de ajuda nesse sentido. E a instituição acolher, sem expor esse profissional, né? Porque ele está mostrando que ali tem algo deficiente que precisa ser elucidado, né? Tem alguma coisa ali acontecendo que precisa melhorar naquele ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho não é um ambiente que tem que adoecer mentalmente as pessoas, ele precisa, sim, pode ser um ambiente alegre, pode ser um ambiente que traga felicidade, pode ser um ambiente que me traga boas amizades, né? A gente escuta muitas pessoas falarem assim, eu não venho aqui para fazer amizade, eu venho aqui, faço meu horário de trabalho e vou embora. Não é assim. A gente precisa ter bom convívio. A gente passa muito mais tempo dentro do nosso local de trabalho do que com a nossa família, muitas das vezes, na verdade, principalmente na área da saúde, né? A gente está sempre aí muito mais fazendo o exercício laboral do que dentro das nossas famílias. Então, a gente ter esse tipo de pensamento é algo arcaico, né? A gente precisa melhorar isso e trazer essa recepção dentro dos nossos ambientes. 301 milhões de pessoas vivem com ansiedade. A ansiedade também é algo, né, muito latente, né? É você querer trazer o futuro para o presente, né? Muitas das vezes a pessoa ela não entende que tudo tem um processo, como a gente disse inicialmente. O processo hoje, né, dessa nova geração é a ansiedade exacerbada de tudo para hoje. Tudo tem que acontecer agora. E as coisas não são assim. Por quê? Muitas das vezes não dependem só de mim. Eu dependo de outras pessoas,
eu dependo de uma instituição, eu dependo de alguém querer conhecer o meu projeto, eu dependo de alguém que possa vir a trazer ali também mais conhecimento para que ele continue e dê continuidade naquela situação. Então, são todos esses âmbitos que precisam ser vistos também, tá? 703 milhões de pessoas morrem por suicídio anualmente, né? Dizem a OMS desde 2020. Isso é muito sério, isso acontece no mundo todo. No mundo, a gente tem 8 bilhões de pessoas, é gente pra caramba, né? E essas pessoas estão adoecidas, né? A gente fala assim do nosso país, do Brasil, mas a gente vê aí nas reportagens, né, os Estados Unidos, a China, né, o Japão, o índice de suicídio lá é muito alto, né? E isso é muito sério. E a gente precisa começar a cuidar também da população na saúde mental do nosso país. Porque há pessoas que cometem suicídio por conta de questões financeiras, porque perdeu um emprego, né? A gente vê aí reportagem dia após dia na televisão falando sobre isso, né? Recentemente teve um caso aí super importante de um jovem que trabalhava numa determinada empresa muito conhecida, né? De vendas pela internet. Era um emprego que ele gostava, ele vivia fazendo postagem nas redes sociais, falando sobre como ele era feliz de estar trabalhando aí. E aí teve um certo dia que o RH chamou, né, ele mais um grupo de pessoas e fez o desligamento desse profissional. Esse profissional não entendendo a situação, ele se jogou da janela, né, da instituição e ele não aceitou ser mandado embora e ver todo aquele sonho, aquela programação que ele fez, aquela expectativa que ele tinha sobre aquela instituição, ser jogada fora e ele ser descartado daquela maneira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente acolhe quem está chegando e como a gente vai fazer esses desligamentos nas instituições. Porque a gente está lidando com vidas, com emoções, com expectativas. Isso é muito sério e isso acontece demais no nosso país. Né? Antigamente, as notificações por suicídio dentro das instituições hospitalares não eram tão presentes como agora. Né? Porque muitas das vezes a família não queria que a notificação fosse por suicídio, né? Muitas das vezes a instituição também não se colocava em trazer esse apontamento porque poderia manchar o nome da instituição, enfim, várias situações. Então, são pensamentos, né, arcaicos que antigamente as pessoas tinham, mas hoje elas estão vendo que há necessidade de falar sobre isso e trazer esse apoio emocional psicológico dentro da instituição, ele é muito importante, independente da hierarquia. O grupo de transtornos mentais e comportamentais representam a terceira principal causa de pagamento de benefícios, né? Isso é muito importante. Ter a saúde mental prejudicada afeta a capacidade da inserção e manutenção no trabalho e pode reduzir a produtividade. Isso é fato. Né? Quando você vê aquele profissional, você vê ele sempre ali alegre, sempre colaborando com as situações, sempre presente, nunca dando nenhum problema de falta na instituição, ele começa a faltar, ele começa a ficar desatento no trabalho, ele começa a ficar apático, você encontra o profissional chorando, com tristeza. Isso são sinais e sintomas, né? A gente precisa poder, a gente precisa olhar o ser humano como um todo. Né? Não é porque ele só está ali cumprindo o horário dele que eu não preciso saber também das necessidades reais e pessoais que ele enfrenta. A gente precisa trazer isso. Quando a gente fala sobre isso, da questão da inserção dessa manutenção no trabalho, a gente fala também um pouco da mulher, né? A mulher que também sofre violência doméstica. Se eu sei na minha instituição que eu tenho uma profissional, uma colaboradora que sofre assédio dentro de casa, eu, como instituição, eu tenho como dever e obrigação de acolher essa profissional, né? De trazer ali um acolhimento psicossocial nesse sentido, porque ela não vem ali só para exercer a parte laboral. Né? Eu preciso cuidar da saúde dessa minha colaboradora. Estou dando isso como exemplo, porque a gente vê um número crescente de mulheres, que é o maior quantitativo na área da saúde hoje, né? Principalmente na enfermagem, a gente vê aí um quantitativo muito grande de mulheres
gerencial também, e a gente precisa ter esse olhar nesse sentido. Então, trazer esses apontamentos não é expor o profissional, mas é ter esse canal de acolhimento dentro da instituição, porque, infelizmente, isso acontece todos os dias. Né? Todos os dias a gente recebe esse tipo de denúncia, todos os dias a gente tem ali esse tipo de apontamento que a gente não for. E no ambiente de trabalho também, nessa questão do assédio, né? A gente fala muito do assédio moral, sexual, né? O sexual, quando a gente fala, a gente não é só o ato em si acontecendo, mas a maneira não velada desse assédio sexual, cantadas, perseguições no ambiente de trabalho nesse sentido, tudo isso também traz esse tipo de acarretamento de doença mental. Por quê? A pessoa ela se sente inibida de poder denunciar, né, a situação com medo de muitas das vezes perder a oportunidade dentro do trabalho. Então, a gente precisa ter esse canal de acolhimento institucional, sim. Alguém quer fazer algum apontamento? Não, o pessoal está quietinho aqui. Fiquem à vontade, lembrando Estão para vocês. acompanhando, né? Fiquem à vontade para perguntar, para falar aqui no chat, para levantar a mão, abrir o microfone, também para participar com a gente. Ou contribuir, alguma contribuição, assim como já fizeram, né? Sim. Contribuir junto com a gente. Tá bom? Eu vou responder aqui o nome da usuária do Zoom. Ele está perguntando como conseguir o link da gravação. A gente vai disponibilizar a parte no período da tarde, lá dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês no final aqui. Pode seguir, Josi. Pode? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre saúde física, mental, social e espiritual, a gente fala de um todo, né? A gente fala sobre tudo aquilo que permeia o ser humano. Então, você é o único. Se você não se cuidar, se você não buscar por você, fazer para você, seja independente da sua posição dentro do seu local de trabalho, você vai adoecer, né? E muitas das vezes a gente só cuida daquilo que é aparente, né? Uma ferida, de um corte, de uma dor de cabeça, torci a perna, desse tipo de coisa. A gente precisa mudar isso. A gente precisa trazer a centralidade de um todo, porque nós somos trino, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa cuidar do nosso espiritual. Aí a gente abre, né, independente da sua religião, seja ela qual for, católico, evangélico, umbandista, do candomblé, budista, independente. Busque por essa centralidade, né? Tanto emocional quanto social, o seu ambiente externo, as pessoas que convivem no teu meio, ao teu redor, isso também traz saúde para a gente, porque a gente se alimenta daquilo que essas pessoas trazem para nossas vidas, que é super importante, e da sua espiritualidade, né? Daquilo que você denota fé, daquilo que te traz bem, daquilo que te traz paz, que te faz um ser humano melhor, né? Então a gente fala aqui, né, sobre a saúde profissional, a saúde física, social, a saúde mental, espiritual. Então, é nesse sentido. A Organização Mundial da Saúde, ela considera o ser humano como biopsicossocial e espiritual, corpo, físico, mente, relações e espírito. Portanto, o conceito de saúde é a integração de todas essas dimensões e negligenciar qualquer uma delas pode ser perigoso. Então, cuidar realmente, né? Então, o que eu promovo? Né? Hoje a gente fala muito sobre as práticas integrativas, creio que vocês devem conhecer, né? As PICs. A gente pode levar isso na sua instituição, né? Você pode convidar um grupo de PICs para fazer isso na sua instituição. Reiki, aromaterapia, né, uma massagem corporal relaxante, né, para o seu colaborador, fazer o dia do colaborador para que ele se promova nesse sentido, né, trazer ali uma roda de conversa sobre algum tema importante. Tudo isso é uma questão também de cuidar. Isso não denota, muitas das vezes, nenhum impacto financeiro, como eu disse anteriormente. Por que eu enfatizo isso? Porque tudo isso, quando a gente vai levar um projeto para a instituição, ela fala, mas quanto isso vai me custar? A gente tem grupos de trabalho que fazem voluntariado nesse sentido, né? Então, trazer esse ambiente é você trazer essa qualidade de vida também aí dentro do seu meio, em torno dessa situação que permeia aí as instabilidades também no ambiente laboral. Pode passar.
saúde mental? É definido como um estado de bem-estar em que a pessoa consegue enfrentar as dificuldades normais da vida, está ciente das suas próprias habilidades e consegue trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então, eu preciso olhar o que traz, né, essa qualidade, né? Eu posso promover ali a caminhada da saúde, né? No bairro, onde esse hospital está lotado, né? Trazer a comunidade para dentro da instituição, porque muitas das vezes também o promover saúde é através dessas orientações, dessas atividades, é trazer a comunidade para dentro da instituição, porque eu vou promover saúde através da orientação, da educação, e aí muitas das vezes aquele ambiente que aquela instituição, aquela UPA, aquele hospital vivia lotado, às vezes o que a pessoa precisa é só de orientação do que ela pode fazer em casa, né? E não precisar ir toda hora na instituição buscar algum tipo de auxílio, né? Então, é essas orientações que a gente precisa promover para a sociedade. E é contribuir também para a saúde mental do entorno, da sociedade que está ali participando também desse compromisso com a saúde. Então, o seu compromisso como profissional da saúde é promoção, né? Quando a gente fala da promoção de saúde, então a orientação ela vem aí como um alto índice para poder promover esse conhecimento hoje. Antes de eu passar, eu vi que tem uma mensagem no chat Pode falar. do pessoal do Presidente Prudente. Eles perguntaram, eles gostariam de saber se em apurações de assédio, o agressor pode saber o nome da vítima em caso de receber sanção administrativa, tendo em vista o dever de sigilo de quem apura. O que precisa ser feito quando existe esse tipo de denúncia? Eu preciso, primeiramente, acolher essa denúncia. Eu preciso ter um canal aberto, pode ser, né, a comunicação através da ouvidoria. Eu preciso ter uma comissão de ética institucional. Se for profissional da enfermagem, a comissão de ética da enfermagem vai entrar isso. Se for a comissão da medicina, a comissão da medicina vai entrar isso. Vamos supor que seja de médico para enfermeiro, entre as duas comissões. Porém, primeiramente, eu preciso acolher a denúncia, buscar fazer ali uma oitiva, que a gente fala, né? Ouvir ambas as partes individualmente, tá? Com essa comissão, fazer a apuração se teve alguém que presenciou esse assédio, essa situação, e acolher a vítima. A gente não pode expor nenhum dos lados, nem quem fez e nem quem foi ali a vítima, né, dessa situação. Por quê? Porque muitas das vezes essa quebra de sigilo ela pode trazer conotações muito sérias. Então, a instituição, dependendo da acusação que fez, precisa fazer boletim de ocorrência, precisa acolher esse colaborador nesse sentido, precisa remanejar esse colaborador de alguma unidade, né? Então, tudo isso é para caracterizar esse tipo de acolhimento. Então, nesse sentido, a gente precisa ter esse olhar com cuidado. A comissão de ética das instituições estão evidenciadas para fazer esse tipo de acolhimento. A comissão de ética para esse acolhimento, ela precisa direcionar para a instituição a qual esse profissional ele faz parte. Vamos supor que é o CREFITO. Então, o CREFITO vai receber essa denúncia da comissão da fisioterapia ali da instituição. É o COREN, né, o Conselho Regional de Enfermagem. Eu preciso encaminhar para o Conselho Regional de Enfermagem a denúncia colhida na instituição. E ali, sim, eu vou colocar os dados, quem é o profissional, o número de registro dele, como que foi que aconteceu. Por quê? Eu estou dando para alguém que vai resolver a situação, porque senão a gente cai naquela malha do mexerico institucional. Ai, você viu o que aconteceu? Ai, fulano, aconteceu isso com ciclano, e isso daí é uma exposição. E aí, o que acontece? A instituição, ela pode ser, sim, prejudicada nesse sentido, por não saber permear esse tipo de ambiente, por assédio, né? Contrário, ao invés de você acolher a denúncia e repassar a denúncia para quem é devido, você deixou faltar ali esse tipo de acolhimento e aí você pode, muitas das vezes, na questão de justiça do trabalho, sofrer penalizações. Então, a gente precisa também ter esse cuidado organizacional, né? Quando a gente fala sobre a cultura organizacional, ela precisa vir nesse sentido. Qual é a cultura organizacional
dessa instituição para esse tipo de caso, né? Ele se preocupa com o que está acontecendo? Ah, não, joga para debaixo dos panos. Então, isso é normal acontecer na instituição? Precisa ter muito cuidado nesse sentido. E aí você não expor para terceiros. O terceiro é quem não precisa saber da situação, né? Então, não é algo que pode virar conversa dentro da instituição. Precisa ser direcionado para os órgãos competentes, tá? Pode continuar aqui? Tem mais pergunta, Anne? Tem, Tem tem, uma... tem, tem sim, Você Anne. quer Pode ler, falar. Lucas? Não, pode, ficar à vontade. A Kes, ela só fez alguns comentários nessa linha de raciocínio. Atualmente, sobre os assédios nas empresas que têm a CIPA, segue as normas da Lei 14.457, de 21 de setembro de 2022. É obrigatório, dentro dessas instituições, a auditoria interna, desde março de 2023. O sigilo é algo absoluto. Foi o comentário que a Késia fez para nós. Sim, por isso foi o que eu falei. O que não pode acontecer, você tem que se reportar aos órgãos competentes. O que não pode acontecer é essa quebra de confiança e de sigilo de terceiros saberem. Quem é o terceiro? Ninguém precisa saber do que aconteceu. Quem precisa saber? A diretoria, a comissão e mandar para os órgãos pertinentes. Ah, preciso ir lá fazer um boletim de ocorrência? Vai fazer um boletim de ocorrência. Preciso mandar para o Conselho Regional de Classe? Eu vou mandar para o Conselho Regional de Classe. E também a instituição ter esse tipo de comissão fortalecido, né? Porque não pode ter pessoalidade. Ah, mas eu gosto tanto de quem assediou, ah, eu vou prejudicar meu colega de trabalho. Isso não existe, gente. Tá? E se isso acontecer, vocês precisam denunciar isso. Porque a comissão de ética ela está acima da gestão. Porque a comissão de ética ela precisa analisar o todo. Né? E a gente fala também, muitas das vezes, do assédio hierárquico. A pessoa está lá em cima, tem um nível bom hierárquico, ela acha que ela pode fazer tudo o que ela quiser, falar do jeito que ela quiser com as pessoas, tratar da forma que ela quiser, e não é assim, né? Então, a gente fala sobre esse tipo de assédio também, o assédio vertical, descendente, a gente fala sobre esse tipo de situação que é muito importante. A gente teve uma aula aqui na Azevedo, né? Eu creio que no ano passado, e a gente falou sobre isso, né? De saúde mental, e a gente falou sobre os tipos de assédio, né? A calúnia, a difamação, a injúria, a gente fala muito sobre isso, porque as pessoas não sabem o que é cada um deles e onde ele se enquadra naquele momento. Então, trazer essa elucidação também é muito importante. Por quê? Porque aí você também pode ter apontamento de, muitas das vezes, você se pega errando nesse sentido, né? Às vezes por falta de conhecimento. Então, o conhecer vem disso, o conhecer é libertador nesse sentido. Então, conhecer os parâmetros a qual eu posso buscar esse apoio também nas denúncias, isso também é muito importante. Tem mais alguma coisa, Lucas? Pode seguir, Josi. Pode Pode. seguir. Estava mudo meu microfone aqui. Pode seguir. Então, a gente vai falar aqui também sobre a parte de relação com a saúde emocional. É o autoconhecimento, identificar as emoções desse colaborador, saber lidar com os próprios sentimentos, porque a gente vai ver, a gente vivencia situações que muitas das vezes trazem memórias afetivas dentro da instituição, né? Seja ali no atendimento, seja numa conversa, seja numa situação pessoal que a pessoa pode ter vivenciado. Então, eu preciso ter esse olhar. E esse olhar, eu não falo só da liderança para o liderado, mas entre os liderados, né? Porque eles estão vivenciando esse dia a dia, todos os dias. Então, isso também é importante. Compreender que as emoções boas e ruins são presentes em nosso cotidiano, isso é normal. Isso não quer dizer que você esteja com algum adoecimento mental ou algum desequilíbrio emocional. Fundamental buscar o equilíbrio entre elas, entre as suas ações, as ações que você tem no seu dia a dia, o que você traz para o seu dia a dia que te traz conforto. Ah, eu gosto de ir na igreja porque eu fico centrada e eu me sinto bem. Ah, eu gosto de ler um livro, eu gosto de escutar uma música. Quando eu estou de folga, eu quero caminhar no parque, porque eu quero estar no verde, porque isso vai me desestressar, vai me fazer descarregar aquela tensão que eu vivenciei naquele plantão, naquela situação. Então, é você trazer esse equilíbrio para a sua vida, você, o autoconhecimento. Se eu me conheço, então eu sei, né, o que pode ali me trazer conforto. E eu buscar por essa via para sair um pouco desse redemoinho que muitas das vezes a gente se pega, né, por conta das questões laborais também. Pode mudar.
organizações e lideranças do cenário atual. O que o mercado espera de nós? Aqui a gente fala, né, que a gente tem aí muita expectativa, né, do bem-estar, das organizações. Ah, eu quero tanto trabalhar naquele hospital regional, que dizem que paga bem, porque dizem que lá é muito bacana, eles promovem, né, o crescimento do profissional, eles dão ali oportunidade de crescimento também nos estudos. Então, a gente tem essas expectativas, né? A gente faz esse tipo de situações trazerem também esse tipo de bem-estar. Então, a gente fala aqui que em um mundo onde a competitividade é cada vez mais acirrada e a qualidade do produto e serviço é fundamental para o sucesso das organizações, a busca pelo bem-estar no trabalho é questão de sustentabilidade. Então, trazer esse sentido, né, das expectativas dentro da questão organizacional é muito importante. Então, a organização promover essa sustentabilidade também, nesse sentido, é muito bacana. Trazer ali para vocês um ambiente que a gente tira esse tipo de comportamento competitivo negativo e traz para o positivo. Então, o que eu posso trazer de positivo? Vamos promover uma viagem de 3 dias no resort para a equipe da UTI ou do centro cirúrgico ou do PS, a que menos tiverem pontuamento da CCIH. Então, assim, trazer essas brincadeiras mesmo, né? Essa competitividade mais amistosa dentro do ambiente. Então, na planilha do mês de fevereiro, foi a UTI que teve o menor índice de contaminação por corrente sanguínea. Então, vamos promover um café da manhã, vamos dar uma folga a mais. É esse estímulo, né? Essa competitividade boa, né? Assertiva dentro da instituição. Eu posso promover isso, né? E trazer essas qualificações também, tá? E isso eu posso caminhar com as outras entidades ali que participam, né? Então, eu falo da gestão, eu falo do pessoal do CCIH, eu falo com o pessoal do CERMIT, a CIPA também participa desse sentido. Então, é trazer esse tipo de promoção dentro da instituição e trazer essa sustentabilidade organizacional. Vamos mudar. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, de acordo com Daniel Goleman, é a capacidade de reconhecer emoções, tanto nas nossas formas de lidar e gerenciar as respostas que elas nos trazem, né? Podemos defini-la como um conjunto de habilidades que permitem uma maior adaptabilidade das pessoas à mudança. Mudança de setor, mudança de cargo, muitas das vezes uma autopromoção, né, dentro da instituição. Então, trazer essa inteligência emocional durante um acontecimento adverso, porque a gente vê muito isso, essa inteligência emocional de lidar ali com a situação, né? Muitas das vezes a gente vê isso no ambiente dos pacientes, né? O paciente chega ali com seu familiar, desesperado, querendo saber de algo, e aí ele não entende que precisa esperar, que precisa de uma aprovação de algum exame, e ele fica naquela ansiedade, muitas das vezes trata mal o profissional da saúde que está ali na ponta, né? Muitas das vezes falando grosseiramente, trazendo ali palavras de baixo calão, muitas das vezes maltratando, né? Deturpando muitas das vezes a imagem da pessoa, né, a capacidade. Então, a inteligência emocional vem disso. E se eu trabalho isso na minha instituição, eu tenho essa qualificação de atendimento, né? Então, é trazer também esse tipo de resposta, né, de reconhecer essas emoções, o que permeia essas emoções no atendimento? A ansiedade, né? A síndrome do pânico, muitas das vezes, de estar ali na frente para poder falar, mas eu não quero, eu prefiro ficar aqui num ambiente fechado, quase ninguém me vê, porque eu não consigo expor as minhas emoções, ou se eu coloco as minhas emoções, eu coloco pessoalidade nisso. Então, eu preciso conhecer quem é o meu colaborador, né? É igual quando a gente vai fazer dimensionamento de enfermagem. E aí eu preciso ali, eu tenho dentro da minha UTI, eu coloco como exemplo a UTI, porque é a UTI que eu mais permeio aí na minha atividade laboral. Mas a gente coloca ali
vai chegar um paciente grave, eu vou dar sempre para o Joãozinho, porque eu sei que o Joãozinho tem capacidade para isso e ele vai me trazer um resultado positivo. Eu já não posso dar esse paciente para Mariazinha, porque ela não tem equilíbrio emocional para lidar com aquela questão de pensamento rápido. Isso é lógica, né? Isso é inteligência emocional. Ela não vai conseguir lidar com essa situação ali de rapidez de raciocínio, muitas das vezes. Por quê? Porque a questão da inteligência emocional para ela, naquele momento, não vai ser tão assertiva quanto para o João, né? Então, ele já vai trazer ali a assertividade daquela resposta rápida. E a Maria não. A Maria ela já vai ter uma questão mais emocional e desequilíbrio naquele momento. Então, eu preciso conhecer também quem é o meu profissional nesse sentido, tá? Pode mudar. Aqui a gente fala também sobre autoconsciência, que é tomamos consciência do que sentimos e como somos afetados, isso é super importante, são 5 pilares da inteligência emocional. O autocontrole, que é a capacidade de administrar as próprias emoções, né? Automotivação, né, na verdade, capacidade de manter o foco nas metas e não nas dificuldades. O que eu preciso focar naquele momento? O que eu preciso acolher de imediato naquele momento? Isso daí também é importante. A gente fala muito sobre empatia, que é o quarto, né? O quarto pilar. Mas como que eu exerço essa empatia no meu dia a dia, né? Como que eu exerço essa empatia quando eu preciso dar um feedback negativo ou positivo? Né? Como que se colocar no lugar do outro realmente? A gente sempre se coloca no lugar do outro, né? A gente faz esse exercício realmente, ou é só uma palavra aí que a gente coloca bonita nos slides, nas redes sociais, né? Você se colocar no lugar do outro é difícil, gente. Não é fácil você se colocar naquele ambiente. Você tem que descer o seu nível, muitas das vezes, para se colocar ali naquele limiar de dor, naquela necessidade daquela pessoa. Então, a empatia é realmente você sair do seu conforto para poder fazer aquilo que você não faria por alguém, muitas das vezes. É você ser empático para você ouvir o lado da qual aquilo que você não quer enxergar, né? Quando a gente recebe um feedback negativo, né? Você é empático para repassar isso de qual forma? Então, é tudo isso. A gente precisa também ter esse cuidado, ter esse olhar. Competência social, nossa capacidade de comunicação, criando relações com a confiança. Então, se eu tenho um ambiente a qual eu me sinto seguro o suficiente para exercer as minhas capacidades, para poder ter ali exercido com segurança as minhas competências sociais, do que eu busco, tanto para mim quanto para a sociedade, porque tudo aquilo que a gente denota para conhecimento, a gente está repassando para a sociedade. Então, isso também é uma forma de relação de confiança no meio, ok? Alguém quer fazer algum apontamento sobre os pilares? Dani? Não, por enquanto, não. Tudo... Então vamos seguir. Gestão de pessoas e a saúde mental. A gente fala muito sobre as políticas da organização, né? Então, a gente fala aqui sobre a importância da cultura de saúde e maturidade organizacional, da prevenção e do tratamento de transtornos mentais. A alta liderança esteja comprometida com a promoção da saúde no trabalho, uma mudança de mentalidade por parte dos gestores e lideranças que devem compreender a importância da relação entre a produtividade e o bem-estar dos seus colaboradores. É preciso criar um ambiente de trabalho saudável, onde os trabalhadores se sintam valorizados, apoiados e tenham oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu preciso promover. Qual é a política, né, da instituição? Cada instituição tem uma política interna, né? Ele promove ali conhecimento, ele promove ali crescimento, né, das suas habilidades, né? Eu promovo algo que traga ali conhecimento também na parte de gestão daquela instituição para esse colaborador, né? Eu vou promover para ele conhecimento, eu trago palestra, eu trago cursos gratuitos, eu trago ali indicações para que ele possa procurar esse crescimento. Então, são indicativos super importantes nesse sentido também, ok? Diretrizes da OMS, que está um pouquinho. Dá para vocês verem bem ou está pequeno para vocês?
Tá um pouquinho pequeno. Aí você pode ir falando, Mas explanando. dá para ver aqui, Dá né? para entender, dá sim. Dá para entender. A gente fala aqui sobre as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, nesse sentido de trazer intervenção, né, treinamentos, né, a trazer interferência individual para a necessidade de cada colaborador ou de cada unidade de saúde. A necessidade da UTI é diferente do PS, é diferente da NEL, é diferente do centro cirúrgico. Então, qual é a necessidade também que eu trago ali nesse sentido? Né? Trazer também um ambiente de associação de saúde mental com condições eficazes, né? Treinamentos, isso também é importante, e trazer também ali recompensas. Né? A gente fala das recompensas no sentido de teve a denúncia ou teve o apontamento, qual que foi o estímulo que a instituição trouxe ali para aquela demanda, qual foi a resolução dessa questão e trazer aqueles ambientes dali para conhecimento de todos. Porque tudo que é bom precisa ser, sim, propagado, né? E aquilo que vem como adverso, eu preciso trazer um ambiente de acolhimento para que essas definições sejam aí de forma afetiva. Recomendações para intervenções organizacionais, elas trazem aí intervenções que visam lidar com fatores de risco psicossociais, incluindo abordagem participativa, eu preciso fazer esse colaborador participar dessas ações, ele se sentir incluído, ele se sentir parte daquele ambiente, isso é muito importante. Podem ser adotadas para auxiliar os trabalhadores com o objetivo de diminuir o sofrimento emocional, promover melhoria nos resultados relacionados ao trabalho, a diminuição de cargos de trabalho, alterações no horários ou aprimoramento de comunicação e trabalho em equipe e inclusão. Tudo que eu falo de incluir, né, esse profissional, eu trago também a inclusão de um todo. Ele se sente pertencente àquelas demandas na instituição. Olha, eu participei de uma reunião que mudou agora, a gente tem uma sala de descanso, que bacana, que eles nos ouviram, viram a nossa necessidade, ficou do jeito que a gente queria, colocaram o sofá do jeito que a gente gostaria que tivesse, para um conforto melhor. Ah, eles estão promovendo a semana de saúde para o colaborador, né? Então, tudo isso é vocês ouvirem o que eles precisam e trazerem para a sua realidade, né? Então, é trazer também essa unidade, essa união entre o colaborador, né, juntamente com a instituição. Isso é super importante. Então, eu tenho que incluir. Eu não posso ficar assim, eu sou aqui da hierarquia do alto escalão da instituição, eu não vou me comprometer com as demandas que o assistencial precisa para que não tenha nenhum viés, para que eles não abram portas para vir aqui ficar fazendo pedidos. Isso a gente tem que acabar. Isso daí é um pensamento, né, muito arcaico, né, de instituições que não entendem que o crescimento e essa nova geração ela precisa desse convívio. Então, isso também é muito importante nesse sentido. Então, trazer essas intervenções organizacionais é um padrão que a gente precisa fazer aí dia após dia e é de degrau em degrau que a gente vai fazendo com que isso seja permanente dentro das instituições. Recomendações para treinamento de gestores, né? Quando a gente fala de programa de liderança, você trazer essa qualificação para gestão, né? Quem é a minha liderança? Quem é a minha referência naquele momento, né? O que meus gestores podem promover na minha unidade de saúde? Então, é importante promover treinamentos para gestores com o objetivo de apoiar a saúde mental dos colaboradores. Então, se eu tenho conhecimento, eu posso ali ver algo e sinalizar algo dentro dessa instituição que precisa trazer melhoria. Treinamentos, visar aprimorar o conhecimento, atitudes e comportamentos desse profissional, né? As relações da saúde mental desse gestor com os seus liderados, incentivar, né, esse trabalhador, esse colaborador, uma busca de ajuda sempre que necessário. Eu tenho isso na minha instituição? Se eu não tenho, a partir de agora eu posso criar um núcleo para que tenha esse tipo de apoio emocional dentro da instituição, que é muito importante. E vocês vão ver que a capacidade, a qualidade dos seus profissionais vão melhorar muito. E assim,
Vai ser drástica essa mudança. Em qual sentido? Aí você me pergunta, Jo, em qual sentido isso muda? No sentido dele se sentir acolhido naquele ambiente ao qual ele fica muito mais tempo, né? Dele se sentir acolhido e muitas das vezes ter essa oportunidade de trazer esses anseios, essas expectativas para a instituição. E a organização trazer também esse tipo de acolhimento. A gente repete muito isso, por quê? Porque a gente precisa ainda catequizar a mente de muitos gestores que uma palestra de um valor que o colaborador pede, ele muitas das vezes está trazendo ali uma elucidação de situações que permeiam aquele ambiente e está adoecendo os seus colaboradores. Isso não é visto, né? Muitas das vezes é melhor eu fazer um remanejamento que o meu profissional não vai se sentir bem naquele ambiente do que entender o que realmente está acontecendo naquele ambiente. Então, a gente precisa trocar isso, trocar esses parâmetros. Pode mudar. Antes de eu mudar, tem uma mensagem no chat. É o usuário do Zoom, então eu não sei o nome. A pessoa depois quiser abrir câmera e microfone para se apresentar. O que seria interessante fazer quando a gestão da instituição não aceita ideias, como, por exemplo, o café da manhã foi citado anteriormente, se tratando de hospital com alta demanda de clientela, sobrecargas? O que você precisa saber é como que essa organização institucional funciona. Ter esse tipo de conhecimento. Então, quem é o seu líder? Né? Quem faz parte dessa organização? Quem é a sua diretoria? Qual é a visão, qual é a missão dessa instituição com os colaboradores? Né? Então, trazer isso daí. Eu tenho um canal que eu posso ir ali no saque e fazer esses apontamentos de forma, muitas das vezes, que eu não me exponha. Né? Então, trazer esse tipo de situação. Não trouxe nenhuma efetividade, eu posso buscar ali através do meu conselho consultivo institucional. Né? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso promover de saúde para esse colaborador, ou para aquela instituição, ou para aquela unidade de saúde. Então, busca conhecer a sua organização primeiro, para você poder levar essa demanda para alguém que realmente vai trazer ali alguma resposta para você. Então, qual é o canal que está sendo utilizado lá? Essa pessoa não colocou nome, né, Anne? Não? Mas no final, se vocês quiserem mandarem e-mail para mim ou me adicionar nas redes sociais para elucidar esse tipo de situações, podem me chamar, podem me passar o que está acontecendo, porque a gente vai direcionar para a questão certa, para que chegue essa demanda de forma efetiva, tá bom? Porque aí tem o pessoal que vai ali na sua ouvidoria receber esse tipo de demanda. Você precisa falar primeiro com a sua chefe imediata, com a sua oficial, ou algum gestor, supervisor, coordenador, e ele levar esse apontamento para a diretoria para que isso aconteça. Então, vamos ver qual é o meio que a gente vai permear para que tenha um resultado mais efetivo. Ok? Vamos lá. Recomendações para intervenções individuais, que são intervenções individuais universais, né? Intervenções psicossociais de entrega universal, como intervenções baseadas em diante, né? Ou abordagens cognitivas comportamentais. Podem ser usadas de uma opção a ser considerada para trabalhadores, com o objetivo de promover a saúde mental positiva, reduzir a angústia emocional e melhorar a eficácia no trabalho, principalmente no gerenciamento de estresse. A gente fala que o ambiente da saúde ele é muito estressante, porque lidar com o ser humano é estressante, porque ele tem expectativa, ele tem anseio, ele quer tudo para agora, ele quer o resultado do exame para agora, ele quer que o médico atenda ele agora. Então, é um ambiente que muitas das vezes causa muito estresse. Então, eu preciso também ter esse olhar, né, para o meu colaborador. É recomendado considerar a oportunidade de atividades físicas e de lazer, né? Tem ali exercício laboral antes de começar as atividades, tem uma massagem, tem um lugar que ela pode tomar um cafezinho, tem um lugar onde ele pode ali trazer alguma prática integrativa naquela instituição. Então, o que ele promove, né? O que eu posso promover? A minha instituição não promove, mas eu vou buscar essa melhoria. Então, eu saio do plantão, eu vou ir andar no parque,
as mulheres, né? Vou ir no salão, vou fazer o cabelo, vou fazer a unha, vou me sentir bonita, vou ir fazer uma limpeza de pele, vou fazer uma compra, né? Tudo aquilo que te satisfaz, o que te traz saciedade emocional, o que te traz prazer emocional nesse sentido. Então, é você também se promover nesse sentido, não é só sair do trabalho, ou ir para outro, ou ir para casa, dormir, e amanhã ir lá e trabalhar novamente. Não. Faça algo que te dê prazer. Faça algo que te traga alegria, que te traga satisfação, que te traga ali um movimento e te tire desse ambiente de estresse, de baixa autoestima, muitas das vezes, dessas incertezas que permeiam muitas das vezes os atendimentos, e trazer esse conforto também desse equilíbrio que a gente falou, que a nossa vida aí precisa ter esse equilíbrio emocional, mental, né, espiritual, físico, né? Então, isso também é muito importante. Próximo. Retorno ao trabalho após a ausência associada a problema de saúde mental. A gente vê muito isso, né? Quando um colaborador ele é afastado por algum psiquiatra ou algum psicólogo nesse sentido, o acolhimento da instituição para essa situação. Então, é nesse sentido que a gente precisa também entender como que eu vou apoiar, né, individualmente a necessidade desse colaborador. Quando alguém está afastado do trabalho por motivos de saúde mental, é recomendado considerar duas opções: receber cuidados que envolvam tanto o trabalho quanto a saúde mental, ou receber cuidados específicos para a saúde mental. O objetivo é reduzir os sintomas da saúde mental e diminuir o tempo de afastamento. Essas opções são respaldadas por evidências e visam facilitar a recuperação da pessoa de forma mais eficaz. A inclusão vocacional e econômica são essenciais para que enfrentem condições graves da saúde mental. Eu não posso, de maneira nenhuma, subjugar ou colocar em exclusão esse profissional. Se esse profissional estava adoecido mentalmente por conta de burnout, porque ele trabalhava na UTI, só que ele gosta de trabalhar na UTI, eu não vou fazer ele ficar feliz ou se sentir mais valorizado que colocar ele lá no CME, porque ele retornou ao local de trabalho. Deu para entender? Eu preciso entender a necessidade desse profissional, o que trouxe o desequilíbrio e o que traz prazer nele nessa atividade laboral. Né? Eu trazer esse tipo de remanejamento sem a consciência, né, e o entendimento desse profissional, eu não vou estar ajudando ele em nada. Eu vou estar só piorando esse quadro dele socioemocional. Porque ele está socioafetivamente bem incluído nessa equipe da UTI, e aí eu vou tirar ele desse manejo, colocando ele num ambiente no qual ele não tem nenhuma habilidade, e muitas das vezes como se fosse para ele, na visão dele, que é o que eles falam para a gente quando eles conversam com a gente, é de se sentir excluído do meio ao qual ele faz parte. A gente precisa ter esse tipo de intervenção individual e entender e ouvir a necessidade desse colaborador nesse sentido. Então, o cuidado com esse olhar é também não trazer a exclusão dentro do ambiente laboral, porque ao invés de eu melhorar essa saúde mental, eu vou estar piorando essa situação. Deu para entender? Vamos para o próximo? Controlar o ambiente e o conteúdo. Analisar as condições de trabalho com ergonomia e segurança, bem como as demandas excessivas, metas e prazos irrealistas e relacionamentos interpessoais prejudiciais. A gente lida com situação laboral, muitas das vezes, de condição ali que falta segurança para a gente. A realidade do nosso país, ela é totalmente discrepante, né? Quando a gente vai lá para o Norte e Nordeste, quando a gente vai em outras regiões que o acesso de saúde não são tão expansivo como nas grandes capitais, a gente sente esse tipo de diferença. E a gente conversando com esses profissionais, a gente vê o que eles fazem para permear esse ambiente de forma segura, primeiro para ele e depois para os pacientes, porque primeiro eu preciso pensar em mim, para depois eu ter segurança para poder exercer aquilo com o outro, né? Então, isso é muito importante. Então, quais são os planos e os prazos, né, que precisam ser colocados ali? A instituição também precisa entender a sua realidade como um todo, e a realidade daquela assistência
para que tenha aí uma resposta mais efetiva, um relacionamento também dentro dessa equipe seja mais eficaz. Pode mudar. Quando a gente fala aqui do round de liderança, a gente fala também de aproximar a alta liderança com o dia a dia, né? Não é só porque eu estou lá no alto escalão que eu não preciso saber o que acontece na assistência, eu preciso sim, isso demanda, é uma demanda de muita importância. Dar senso de importância ao líder ao lidar com problemas, né? O que está acontecendo na instituição, o que precisa melhorar. Ah, está um índice muito crescente de contaminação por lavagem de mãos, preciso trazer uma educação ali permanente para poder orientar aquela equipe, eu preciso trazer ali atendimentos de qualificações para esses profissionais, integrar gestores e desenvolver competências de liderança. Programa de liderança é muito importante. É você dar o aval para melhoria dentro da sua instituição de líderes que vão te trazer resultados efetivos, né, para aquela situação e para aquela demanda de trabalho. Aumentar o engajamento dos profissionais. Quanto mais eu engajo, seja ele alta liderança ou a quem está ali permeando a assistencial, eu preciso engajar esses profissionais a crescer no conhecimento, na sabedoria do que está acontecendo, no seu equilíbrio emocional, na sua situação emocional, porque isso também é muito importante. Então, trazer esse round da liderança para o exercício laboral dia após dia, porque isso a gente vai falando para galgar espaço e é uma escada, um degrau por degrau para a gente poder construir uma escada, certo? A gente precisa ter nesse sentido quais são as minhas visões dessa liderança, do meu liderado e da necessidade de competência dessas lideranças para suas ações. Próximo. A gente aumentando aqui, continuando aqui, a gente fala sobre aumentar a liderança, né, a satisfação de como que a gente pode lidar com os nossos clientes, a satisfação do cliente, a satisfação também do colaborador, da sua liderança, o que essa liderança vai me trazer de assertividade nesse sentido, fortalecer a cultura de cuidado com as pessoas, tanto com o paciente, com o familiar, com o colaborador, com as outras profissões que permeiam ali esse ambiente de trabalho, criar um ponto de escuta, né? Como que eu posso fazer isso? Roda de conversa, né? Ter uma abordagem, trazendo um profissional igual a Azevedo está trazendo, para trazer esse tipo de elucidação para a instituição, uma escuta ativa, que é super importante. E aí, através dessa escuta ativa e desse acolhimento, o que vai fazer ali para que traga positividade? Então, é nesse sentido também, tá? Ampliar os canais de comunicação, que foi o que o colega perguntou anteriormente, né? Como que eu faço para pontuar essa necessidade? Então, eu preciso ampliar esses canais. A gente vai descobrir juntamente quais são os canais que ele precisa ali de comunicação para ter aquela resposta efetiva daquilo que ele precisa no momento. É trazer acolhimento na instituição dele, né? Então, é canais de comunicação. Isso também é muito importante. Reconhecer pessoas e atitudes que fizeram diferença. Um exemplo, o pessoal recebeu ali um chamado do SAMU que está trazendo um grande acidentado. E ali a equipe deu o melhor, reanimou, conseguiu estabilizar o paciente, deu tudo certo, o paciente teve alta, ter esse reconhecimento. A gente está falando de equipe de enfermagem, a gente está falando de equipe de saúde, então a gente fala da equipe multidisciplinar. Então, ali participou a fisioterapia, a enfermagem, os médicos, participou o pessoal da nutrição, o pessoal da limpeza, trazer esse reconhecimento, né? Isso é muito importante. Muitas das vezes, esse valor emocional, que a gente falou do salário emocional, é o reconhecimento. É você reconhecer esse posicionamento do profissional frente a uma ação adversa e que trouxe resultado positivo. Então, trazer esse reconhecimento é muito importante nessa questão e um feedback super positivo aí, que faz diferença para muitas pessoas. Olha, trouxe aqui uma caixa de bombom, né? Os familiares muitas das vezes não levam para a gente, né? Uma caixa de bombom. Olha, gostei do seu atendimento, gostei do atendimento dessa equipe, estou aqui deixando uma forma de carinho. Isso tudo também trazem essa motivação para a gente, né? No dia a dia. Então, é trazer isso também, um reconhecimento, né? De estar ali
uma foto, né, no mural, com o nome da pessoa, uma palavra da gerência, pela atitude que ela teve no atendimento, né? Quando o próprio paciente vai lá na ouvidoria e faz um elogio, né? E você trazer esse tipo de conhecimento para o profissional, isso também são estímulos positivos que a gente pode fazer e que denotam aí uma realidade bem importante no ambiente de trabalho. Treinamento de liderança na saúde mental. Então, a identificação dos gaps dela é muito importante, né? Fazer entrevistas, o diretor, né? Conhecer quem é o seu diretor-presidente, quem é a sua gerência executiva na sua instituição, né? 15% aí das pessoas conhecem, tem essa acessibilidade de conhecer quem faz a gestão, né, funcionar, infelizmente, né? O desenvolvimento emocional é cerca de 70%, ainda tem encontros presenciais, né? A gente pode ter aí consultoria externa, que é isso que a gente está fazendo, a gente está trazendo um profissional externo para as instituições, isso é muito bacana. Material complementar, quais são ali os cursos online que eu vou oferecer, um filme, uma indicação de um livro, né? Quais são o meio que eu vou trazer de comunicação efetiva para essas qualificações, também é super importante. Acompanhamento. A gente sempre precisa ter esse tipo de visão. Infelizmente, o número ainda é muito pequeno. Quase 15% fazem esse tipo de acompanhamento. Então, trazer essas orientações do acompanhamento, as avaliações de competências, né? O que eu preciso ali, o que eu preciso modificar, qual a competência que eu vou também trazer ali para aquele ambiente, que eu vou promover para aquele ambiente ou para aquela unidade de saúde, ou para aquele colaborador em específico, ao qual eu quero que ele cresça profissionalmente para um cargo de liderança. Então, é trazer também esse tipo de assertividade para essas questões de treinamento na liderança na saúde mental. Pronto. Aqui é uma foto lá na nossa UTI, né? Aqui é a minha equipe, né? Aqui tem técnicos, aqui tem o pessoal da nutrição, aqui tem o médico também, aqui é a equipe da enfermagem, são os técnicos de enfermagem, né? Então, muito bacana, a gente coloca aí, eu falo para eles que eu sempre mostro eles nas minhas palestras, eles ficam todos felizes, né? Eles se sentem reconhecidos, né? E eu falo para eles que a gente precisa promover esse tipo de condição, né? De mostrar a realidade da enfermagem, da assistência de saúde, muitas das vezes a sociedade não conhece, né? Que acha que é só ali, vai, passa numa consulta, muitas vezes é internado, pega, vai embora e não conhece a realidade laboral do dia a dia desses profissionais que são excelentes, né? Tenho muito orgulho da minha equipe nesse sentido, que eles são muito participativos, a gente está sempre ali buscando um ambiente bem de unidade mesmo, né, para a gente, porque a gente está ali sempre todos juntos, então a gente sempre tem que promover esse tipo de acolhimento para eles também. Aqui, quando a gente fala de treinamento da liderança, né, então eu ali como líder naquele momento, eu tenho que entender que envolve uma mudança de mentalidade por parte dos gestores e líderes que devem, né, na verdade, ali compreender também a necessidade do seu profissional, das suas relações, né, da produtividade dos seus colaboradores. Então, temas como autoconhecimento, gestão de emoção, segurança psicológica, liderança humanizada, vulnerabilidade, comunicações e sinais de burnout. Tudo isso é sinalizado pelo seu colaborador. Seja ele o colaborador mais tímido ou aquele seu colaborador mais falante, mais alegre, mais que, que traz alegria ali no seu ambiente. A gente tem várias personas, né, dentro dos nossos ambientes profissionais. Então, a gente também saber lidar nesse sentido com esses colaboradores e trazer esse autoconhecimento. Isso é gestão, né? Isso não quer dizer que você vai tomar a frente do seu gestor, né? Se você não é um gestor, ou se você não é um supervisor ou coordenador que você queira estar ultrapassando a hierarquia, não. Mas é você promover ali no seu ambiente, né? Quem faz a unidade e a equipe é a liderança que está à frente dela. Então, é trazer essa consciência da liderança para esse líder que está fazendo e também ter um resultado positivo dos seus colaboradores.
Treinamento de liderança. Isso pode incluir a oferta de programas de desenvolvimento e de habilidades, como gestão do estresse é importante, comunicação eficaz, super importante, né? Resolução de conflitos, a gente fala muito de conflitos internos nas instituições, né? Como que você lida, como você se porta com essa demanda de conflito na instituição. Promoção do trabalho em equipe, como eu falei, né? Promover essa unidade. Flexibilidade no horário de trabalho. Eu tenho um colaborador que começou a faculdade, ele precisa sair mais cedo, porque a faculdade, né, começa em certo horário, ou o deslocamento dele é muito longe. O que eu posso promover para estimular em que ele continue nesse crescimento? Porque, querendo ou não, ele está adquirindo um conhecimento tanto para ele quanto para a minha instituição. Então, eu preciso promover essa parceria, nessa ajuda. Então, ter essa consciência, né? Conversar, saber quais são os canais, quem é que pode promover. É o RH? Aí eu preciso falar com o gestor da unidade, ele pode me conceder sair entrar uma hora mais cedo e estar uma hora mais cedo, né? Então, fazer essa troca. O que eu posso fazer? O que eu posso também trazer ali de conhecimento? Então, isso também é muito bacana, tá? E também a gestão do tempo, né? A gente fala sobre isso, são os pilares desse programa, também desenvolvimento de capacitação, de competência. Então, a gente trazer essa gestão do tempo, da qualificação, do crescimento, né? De saber ali, quando a gente vai pedir para esse profissional se qualificar numa demanda. Então, tudo isso também é importante. Então, assim, treinamento dos trabalhadores. Conhecer orientação de saúde, conselhos sobre estilo de vida saudável, prevenção de doenças, gerenciamento de estresse e outros aspectos importantes da saúde, programas de treinamento comportamental. O que eu falo muito, né, nas minhas palestras a gente contrata por conhecimento, mas a gente demite pelo comportamental. Então, a gente também orientar como esses profissionais se portarem, se comportarem diante das situações e também no ambiente de trabalho, né? Como que ele deve falar, a maneira como ele deve falar, como ele deve se reportar, isso também faz parte da educação de saúde. Desenvolvimento do ser humano como um todo, minimização de conflitos, maior integração entre os funcionários, então, o pessoal da limpeza, o pessoal da recepção, da segurança, participar dessa unidade, né? Vai ter um café da manhã, convida todo mundo, né? Chama ali o pessoal para participar, para se conhecerem, para ter esse ambiente mais amistoso, né? Um ambiente mais ali aconchegante entre esses colaboradores, de se promover esse conhecimento, isso é tão importante. E a humanização no tratamento do cliente, isso também é muito importante, né? Como eu lido com aquela dificuldade, né? Ele está exposto, ele está vulnerável, ele está com dor, ele está numa situação delicada, né? Como que eu posso me dirigir a ele, né? Qual a forma como que eu lido com aquele momento que ele foi ríspido, que ele foi grosseiro, mas é porque ele estava no momento de dor. A gente também precisa ter educação nesse sentido, né? Para poder ter esse tipo de humanização e entender. Não que a gente deva aceitar nenhuma desavença nesse sentido. Porém, como a gente traz esse equilíbrio emocional e uma resolução daquela situação adversa naquele momento. Então, qual é a postura que eu espero que esse profissional tenha? Então, eu preciso também educar ele nesse sentido. A gente precisa orientar esses profissionais nesse sentido. Aqui a gente tem, né, os times de conexão, a gente fala também um pouco sobre a qualidade de trabalho, né, a campanha de programas, relacionamento e comunicação, foco no cliente, qualidade de vida e a qualidade no trabalho como um todo, né? Então, a gente faz aí lives, a gente faz também canal de comunicação nas redes sociais, Instagram, né, falando sobre isso. Então, são conexões que a gente traz aí profissionais de diversas expertises, né, para trazer esse tipo de conhecimento também para a gestão e para os colaboradores. Aqui, ó, a crise da saúde mental na pandemia, né? A gente fala aí o que a gente promoveu, o que se promove aí na saúde mental, né, dentro das instituições, o que foi feito, isso também é importante. E não só na pandemia, a gente traz essa continuidade, né, também dessas participações, de promover essa forma de carinho, essa forma de mostrar para esse colaborador o quão importante ele é e quanta diferença ele faz nesses atendimentos.
a medida de programa de promoção de saúde do colaborador, incentivar, né, trazer um questionário de identificação, treinamento de gestão, lives como essa que a gente está fazendo. Se quiser promover uma live dessa no seu auditório, para os seus colaboradores, podem, né, entrar em contato também. Se precisarem de alguma indicação de algum tema, também podem trazer aí, que a gente pode levar na sua instituição, tá bom? Porque isso também a gente promove saúde, a gente está promovendo saúde também institucional. Pode passar. A experiência do colaborador, né? A jornada do colaborador. O desenho da jornada, os pilares de experiência desse colaborador, as entregas objetivas, o mapa de oportunidades dentro da instituição para esse colaborador, tudo isso também é importante, né? Durante a entrevista, durante um remanejamento, ou durante uma promoção na instituição, né? Você trazer esses pontos positivos de caráter, muitas das vezes, laboral, ele é muito importante. Então, trazer toda essa sistematização, implementar isso nas instituições, isso é muito bom, né? Porque você traz essa inovação e esse acolhimento também sociocultural dentro das instituições. Pode passar. Canal de denúncia, né? Os relatos que podem aí serem registrados, né, de forma anônima, sigilosa ou identificada com o retorno que passa pela área de compliance. O compliance dentro da instituição, ele é muito importante nesse sentido, né, porque todos esses tipos de denúncia da ouvidoria, ele precisa ser, toda denúncia precisa ser acolhida. Todo apontamento precisa ser acolhido. Não tem mais e não tem menos. Ah, pegaram a minha marmita, toda vez que eu deixo uma marmita aqui, estão pegando minha marmita na geladeira. A gente recebe denúncia disso, tá? Então a gente precisa assim acolher, não é, é coisa de colaboradores que se resolvam entre si. Não. A gente precisa saber o porquê que isso está acontecendo, né? E de que forma que isso está acontecendo. Então a gente precisa também, a denúncia não tem grande nem pequena, nem média ou mais importante do que a outra. Denúncia é denúncia. Então, ter esse canal aberto, né, e de forma anônima e sigilosa, ele é muito importante, foi o que a gente falou lá na frente, né, quando o colega perguntou como que a gente faz isso de forma sigilosa. Precisa ter sigilo, né, porque você não está ali para ser exposto, para continuar, né, ou uma perseguição, ou uma situação vexatória, mas para que isso seja de forma efetiva, sanada naquele momento ou sobre aquela situação. Próximo. Ações de inclusão e clima também é importante, ó, café com a liderança, a gente promove, né? Treinamento, indicação de lives, recados motivacionais, né? Conhecer quem é os seus diretores, né? Quem faz parte da sua liderança, da sua autarquia, né? Os presidentes que estão ali naquela gestão, quem é que faz essa gestão funcionar, é muito importante também nesse sentido, tá? Pode passar. As ações do SESMIT, né? A integração e capacitação de comportamento, integração segura, a composição do SESMIT e a questão dos riscos ocupacionais nas MRs, programa de prevenção de risco ambiental, né? Tudo isso permeia esse ambiente, tá? EPIs individual, fornece EPI, você tem esse equipamento de proteção, vocês utilizam esse equipamento de proteção, é feito uma orientação nesse sentido, né? Fornecer treinamento do uso do EPI, né? A aplicação de ordem de serviço da instituição naquela demanda, naquela unidade, ela é feita de forma efetiva, de conhecimento de todos, né? Então, promover também a questão da saúde e bem-estar dentro desse ambiente através das ações dessa equipe aqui, que é o SESMIT, que é a segurança do trabalho. Próximo. As ações da saúde ocupacional, né? Aqui a gente tem um checklist do que permeia, né, essa situação, eu trouxe para elucidar nesse sentido, né, quais são os questionamentos que tem a respeito da saúde desse colaborador, tem dor de cabeça frequente, tem falta de apetite, dorme mal, né, tem tremores na mão, sofre de ansiedade, sente nervoso, tem má digestão, então aqui a gente tem uma listagem
bem importante, que traz aí também uma elucidação de conhecimento desse colaborador na unidade de saúde. Pode. Aqui a gente fala também sobre práticas de meditação, que é muito legal, né? Então, ali, tirar alguns minutinhos para fazer meditação, ter uma área de descanso para isso, né? Naquele ambiente. O que eu posso promover? Eu posso promover isso de forma tranquila, de uma forma que não vai me trazer nenhum de sabor no meu atendimento, né? Não vai tirar ali nenhuma demanda, vai ficar à parte daquilo que eu preciso exercer no meu dia no laboral, mas eu estou promovendo essa saúde de qualificação para o meu colaborador. Próximo. Liderança humanizada. Aqui a gente tem uma mandala, né, bem legal, que a gente fala sobre a liderança humanizada com foco em resultados, que é o líder ser acessível, né, relações de confiança desse liderado com a sua liderança, um ambiente de trabalho seguro, comunicação eficaz, né? Se eu tenho comunicação, essa comunicação é efetiva, essa comunicação ela vai permear em ótimos resultados, né? Investimento em skills de conhecimento, né? E foco também em resultados. Então, toda essa mandala é importante e ela traz essa humanização da liderança para a instituição, independente do ambiente do trabalho ao qual você exerce. Próximo. Aí a gente fala também um pouco sobre a segurança psicológica, né? Que é o conceito surgiu nos anos 90, né? Com a pesquisadora de Harvard, a Amy, né? Ela fala sobre que quando nos sentimos seguros para sermos sinceros em um ambiente onde há respeito e confiança, é também quando temos vontade de nos envolver em conflitos produtivos. Então, assim, tudo aquilo que eu trago de necessidade naquela demanda, eu preciso entender que essa demanda, ela precisa ser ouvida, né? E eu tenho um ambiente de segurança psicológica, e se eu fizer algum apontamento, eu não vou ser punido por isso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento de punição, né? A punição, ela traz esse tipo de insegurança dentro das relações organizacionais. E a gente precisa trazer essa segurança psicológica de mediação de conflitos, porque muitas das vezes o ambiente ele fica muito insalubre de se conviver, de se relacionar, de se produzir, por conta desses conflitos internos que não são gerenciados. Próximo. Aqui a gente fala dos aspectos da segurança psicológica, né? Me sinto apoiado e valorizado? Sinto segurança para pedir ajuda dar e receber feedbacks e falar de assuntos difíceis? Eu sou aceito como eu sou, na minha demanda, na minha necessidade, como um eu, né? Como um eu particular? Me sinto confortável para trazer ideias e questionar os status, né? O quão quantitativo e qualificativo é esse exercício, né? Minhas opiniões são respeitadas e tenho liberdade para promover mudanças, né? Propor mudanças nesse sentido. Tenho liberdade para tomar riscos, experimentar, inovar e aprender com os erros que acontecem. A gente tem que entender que na área da saúde, a gente sim está propenso a erros. Eu não digo erros que levam, né, a fatalidade da vida de paciente, mas erros ali no processo, né, que a gente faz ali naquela unidade de saúde. E isso traz crescimento, traz conhecimento, traz habilidade, né? E isso a gente também precisa trazer como fundamento de aspectos de segurança segura e psicológica dentro desse ambiente. Pode mudar. Pode mudar. Aí aqui a gente, não sei se consegue rodar esse vídeo, um videozinho. A gente fala. Dá para ver o vídeo? Dá para ver. Agora sim. Tem som. Não, tá sem som. Som não tá. Mas dá para entender pela imagem. Acho que alguns de vocês já devem. Eu tô conseguindo ouvir o vídeo. Tá, né? Mas pode deixar, pode soltar, e aí depois, como a gente vai enviar esse material, o pessoal vai conseguir depois. Tá. Não sei se tem essa. Josi, eu não sei se tem. Se o som vai, agora nessa hora vai fazer diferença aí, não Tá sei. bom. Mas é Você só que para me vocês disse. entenderem, né, como funciona a visão, né, desse meio que a gente participa. Né? A gente está vendo aí um avestruz e ele fica curioso para saber o que é aquela caixinha preta, e aí ela
foco ali na visão dele, mostrando algo diferencial. E aí esse vídeo fala sobre isso, né? O que precisa aí trazer de diferente de uma nova visão, né? Tipo, de Antes um de eu novo soltar esse vídeo, conhecimento. como que faz para tirar esse risco aqui, Lucas? Será que é em borracha? Boa pergunta. Ele Borracha, apareceu. creio eu. Como você conseguiu fazer esse risco, eu não sei ainda. Que Borracha. a borracha não tá apagando. Não. Mas vamos lá, não tá incomodando, pode deixar. Deixa correr, Anne. É uma visão bem bacana, né? Você consegue sair, né, desse meio, né? Você consegue criar asas quando você sai daquele entorno. Quando você olha e tem uma visão ampla da situação, você consegue alcançar outros voos, né? Novas expectativas. Então, esse vídeo fala muito sobre isso, né? Então, é bem bacana a gente olhar com um todo, né? A gente ter essa percepção. E agradeço a vocês por esse momento. É, Bem significativo, estou à disposição. O Lucas depois vai colocar aí meus canais de acesso para vocês poderem se comunicarem. Se quiserem levar essa palestra para sua instituição, será uma honra levar esse conhecimento para vocês, tá bom? Nesse sentido. E trazer aí também conhecimento, né, institucional para essas capacitações. É isso, Josi. Eu acho que foi excelente. Eu vi assim, o pessoal participou. Eu sei que muito, acho que foi muito, na verdade, o que você falou esclareceu muitas, né, muitas coisas, mas ainda assim nós tivemos algumas perguntas. E eu estou compartilhando com vocês aqui o grupo do WhatsApp. Eu adicionei algumas pessoas que deixaram no chat, mas eu sei que às vezes pode ser que a gente já está aqui no finalzinho, chegando ao meio-dia, né? Quase 2 horas aí de live, de webinar. Eu deixo o QR Code, agora está mais visível para vocês. A gente vai compartilhar esse material da Josi. A gente vai compartilhar também essa gravação do webinar de hoje, né? O nosso vídeo. A gente tem um canal no YouTube também, Azevedo, youtube.com/azevedo, @azevedo capacita. Mas se vocês procurarem lá para o Azevedo Capacita, ele vai aparecer. Se vocês procurarem lá no Google, vai ser um dos primeiros que aparecerá. E aí, mas fica à vontade para escanearem esse QR Code aí. O seu Eliseu está com a gente aqui. E ele vai falar um pouquinho, viu, Josi? Ele acompanhou, Ai, que ótimo! Dá uma é. mensagem para ele hoje. Ele entrou, mas ele ficou quietinho. Ele falou assim: Lucas, deixa que eu falo no final. Eu quero agradecer a presença da Josi. Seu Eliseu, fica à Pois vontade. não, Lucas. Estou aqui, Lucas. Tudo bem? Josi, tudo bem? Tudo ótimo, prazer em vê-lo. Realmente. Poxa, você assistiu toda a tua palestra, muito rica em informações, detalhes. O que eu não esperava menos que é isso, não, tá? O que eu esperava mesmo. Pelo contato que nós tivemos uma vez lá em Atibaia, né? É verdade. Viajamos junto para São Paulo e já sabia que você ia surpreender positivamente. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá?
Estamos por aí, tá Ótimo. bom? Muito obrigada, Obrigado. viu? Prazer em Muito bom. revê-la. Seu Eliseu, Obrigado também a todos os participantes também. o seu Eliseu é o fundador da Sei lá Azevedo, o na que que eu verdade, sou, né, seu Lucas. Eliseu? Seu Eliseu, eu vou apresentar ele. Seu Eliseu é o nosso fundador da Azevedo Auditores, Azevedo Auditoria. É um Eu não perito. fiquei numa minha. Pode falar, seu Eliseu. Não, o fundador, já fundamos, sim, graças a Deus, e há 32 anos, né? 31, a Azevedo completou esse ano. Estamos aí no mercado oferecendo, graças aos companheiros da equipe que nós temos, né? O Lucas e outros, a Anne, também colabora muito, o Luiz Eduardo, e as parcerias que a gente tem feito, parceria de sucesso, que vem ajudar a Azevedo. Muito obrigado para todos os parceiros, participantes. Não vai dar para eu ver que se eu conheço alguém, mas eu possivelmente conheço. Mas muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, um bom dia. Ô, Josi, nós nos encontraremos em algum congresso por aí. Com Esse ano acho que vai certeza. ser em Campinas, né? É, Tá com bom. certeza. Logo, logo estaremos juntos de novo. Brasília você não vai, né? Brasília, creio que não. Nós vamos lá em Brasília. A semana que vem estarei em Curitiba. Aí sim. Estaremos, seu Eliseu. Terça-feira, eu e o Lucas estaremos lá. Terça-feira. Eu e o Lucas, o Luiz Eduardo vai palestrar na terça-feira e volta. E eu e o Lucas ficamos lá segurando as pontas lá, tentando. Isso, Né, a Lucas? FEMIPA. Isso Aquela mesmo, a bela cidade. Você FEMIPA. não vai, Josi? Vai lá em Femipa. Isso, Curitiba é facinho. Você mora em São Paulo, pega um voo, hein? Num instantinho você pertinho. está lá. Tá? Bom, beleza. Você, Eliseu, muito obrigado. O seu Eliseu estava acompanhando aqui, o Júnior Valeu. estava Um conversando com ele, abraço. mas ele estava. Obrigado pelo seu alô aqui. É sempre importante a participação, seu Não, Eliseu tá e bom. Luiz. Eu cheguei atrasado um pouquinho, estava com outro trabalho, outra ocupação, não participei da abertura, mas acompanhei toda a palestra. Até da marmita que a enfermeira deixa no armário, na geladeira, tem que tomar cuidado, né, Jorge? Ele estava ouvindo, tá vendo? É verdade. Marmita, maçã, a fruta, a frutinha, a maçãzinha, que geralmente deixa lá bananinha para comer à tarde. Verdade. Achei legal. Escuta, o seu plano vai no bem? Quem? Seu Seus plano, planos, Josi? seus Ah, planos. sim, sim, sim. O ano passado a gente participou aí, né, das eleições, mas aí agora a gente está numa campanha nova aí para conseguir espaço para enfermagem, né, em outros âmbitos. Vamos aí, conscientizar a classe nesse sentido. Você está fazendo parte do sindicato, né? Da associação? Na verdade, é o Conselho Regional, né? Ah, você é regional. É, o Conselho Regional. Legal. Muito bom. Sucesso para você, tá Muito bom? Não obrigada. vai querer candidatar a prefeito de São Paulo, não. Está meio polarizado lá. Quem sabe chega lá um dia, né? Tá? Bom, muito bom. Eu vou pedir, seu Deixa a Eliseu. Tava tomar Ó, lá o tempo. eu vou Um dia, pedir, quem já que o sabe. senhor tá aqui, para o senhor já vai ficar com a câmera aberta aí, se arrumar, se ajeitar Fazer ali, a ó. foto, Fala. né? Vamos fazer a foto, pedir pro pessoal se abrir a câmera e quem puder abrir a câmera. Fotinha, ué. Eu É, tô a bonito foto, aí. abrir a Tá vendo câmera. eu? E Ah, tá aí a gente vai bonito. preparar aquele sorriso. O pessoal do São Na Camilo medida aqui do possível, tá, né? tá agradecendo o momento, né, que foi enriquecedor para que acho que muitas ferramentas para enfrentar esse novo desafio do século. Comentou com a gente aqui, a gente teve muitos participantes. Lembrando que a gente vai compartilhar no YouTube, a gente vai compartilhar o material com vocês também, o pessoal que entrou no grupo aí. E vamos, pessoal, abrir a câmera, quem puder abrir, eu estou vendo aqui. Provedor, tá desde o provedor José Petreca. É isso, agora que colocou o nome, mudou aí. Agora que eu vi aqui, eu estava vendo o nome ali. Muito bom, Sirlene, seu Eliseu, Lara, a Tati está Essa com a Débora gente. Azevedo, de onde que é, Lucas? A Débora Azevedo. A Não, a Débora Débora Azevedo. Azevedo, não sei de onde que é, se vocês puderem falar aí, ó. A Lara está comentando que foi muito bom. Bom, vamos fazer a fotinha, todo mundo sorrindo Bom, aí, bom, junto com a então vou gente. ter que almoçar. Tem que almoçar, já é meio-dia e 3. A Anice abriu também com a gente. Bom, muito bom.
Acho que que ela era da Hospital Colíder, a Sirlene, Cachoeira do Pemirim, Espírito Santo, Santa Casa de Misericórdia também com a gente aqui. Josi, mais uma Acho vez que agradeço a sua participação, agradeço por ter dado o ok aqui para a gente, essa é a sua terceira participação com a gente nesses últimos webinários aí, e sempre trazendo com maestria e perfeição esses tópicos, né, voltado aí para a saúde, né, para a saúde tanto, para a saúde do colaborador em si, para a saúde ali de quem está no dia a dia, né. Agradeço mais uma vez, Josi. Muito obrigada. Seu Eliseu, muito obrigada. Também estendo, né, esse agradecimento ao Luiz, né, ao Lucas, a Anne, hoje que eu conheci a Anne. Prazer em Anne, conhecer, foi muito bacana. Contem comigo, vocês aí também. Eu coloquei aqui no chat meu arroba do Instagram. Quem quiser me adicionar, quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, vocês vão entrar lá no grupo do Lucas, ele tem meu contato. Se precisar de alguma indicação, de alguma participação, pode passar meu contato que a gente vai se falando aí. E a gente pode promover essa saúde aí com muita qualidade, tá bom? Gratidão a todos vocês que participaram, que ficaram com a gente até agora. Até breve. Tá, joia. tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Quarta-feira que vem a gente está de volta. No grupo a gente vai colocar lá o nosso próximo assunto, nosso próximo tema. Um abração a todos. Tchau, tchau.